Hello, I'm Henry Alfred Bugalho and this is the Writer's Log. I know what you might be thinking. What the fuck's going on here? But don't worry, you're in the right place. 2 days ago, a viewer, let me check his name here, Matthew Rodrigues, told me that he wanted to hear me speak in English. It was a curious request because lately I've been planning to shoot a video talking about the importance of speaking another language, a foreign language for a writer. So there you have it. As many of you can see, I'm a Brazilian speaking English, I'm not an American, I have Brazilian accent and that never bothered me. Now I'll shift back to Portuguese, because I have no intention of subtitling this damn video. Para aqueles que estavam com preguiça de ler as legendas, vou resumir aqui. O Matheus Rodrigues me pediu para fazer um vídeo falando inglês, e isso coincide com a proposta que eu tinha de fazer um vídeo falando sobre a importância de um escritor saber outros idiomas. Por que falar um idioma estrangeiro? Essa é uma pergunta um pouco idiota, porque no século XXI, 2016, falar um outro idioma não é um plus, não é um bônus no seu currículo, na sua carreira, é uma necessidade. Pelo menos o inglês ou o espanhol, talvez mais o inglês, porque é a língua franca no mundo hoje em dia, é a linguagem global dos negócios, é a linguagem global do cinema, da música, então falar inglês é uma necessidade. Se você não fala ou não entende, comece a estudar agora. Então vamos pular essa pergunta idiota e passar para a pergunta como aprender um idioma estrangeiro, ou como se aperfeiçoar no idioma que você já fala, mas que não domina tão bem. Até uns anos atrás, até uns 10, 15 anos atrás, o caminho mais natural seria para uma escola de idiomas, né? Se inscrever em uma escola de idiomas, estudar há anos. Foi o que eu fiz quando eu tinha 14 anos, isso já tem 20 e poucos anos. Comecei a estudar inglês, para valer, né? Porque tinha na escola, mas eu fui para uma escola de idiomas, que era uma das melhores em Curitiba. Minha irmã trabalhava lá, então eu era bolsista e pude estudar de graça por um bom tempo. E eu estudei até o curso avançado, me formei nesse curso. Cheguei a começar a fazer o curso para ser professor de inglês, mas não era muito minha praia, realmente não me interessava. E depois eu morei em Nova York, né? Morei 4 anos em Nova York. Morei na Inglaterra 1 ano e meio, então é um idioma que não só estudei na escola, como também tive o convívio diário com a língua e dá pra perceber uma diferença, na verdade. Você estuda a vida inteira na escola, ou vendo na televisão, ou vendo filmes e música, essas coisas, e quando você vai para o contexto real, para a vida real, há um choque, porque, bem, há diferentes sotaques, há diferentes expressões que você acaba tendo contato só na vida real mesmo. Hoje em dia é muito mais simples aprender um idioma estrangeiro, você não precisa ir para uma escola de idiomas, embora seja útil. Você pode aprender online boa parte dos idiomas, inclusive línguas muito estranhas, que às vezes você não vai encontrar nenhum curso na sua cidade. Por exemplo, se você quiser estudar coreano, é bem provável que tenha bem poucas escolas de idioma de coreano no Brasil, mas você pode encontrar um curso, eu imagino que possa encontrar facilmente um curso online para aprender isso, dicionários, e até como conversar com coreanos nativos pelo Skype ou pelo Messenger, ou encontrar um grupo de pessoas que faça isso. Então hoje é muito mais simples, e não há desculpa. Antigamente, quando você estava na escola, você podia culpar a escola que era ruim, podia culpar o professor que não sabia motivar os alunos, podia culpar o material didático. Hoje em dia, você só pode culpar a si próprio. Se você começa a fazer um curso e não acaba, um curso online, a culpa é sua, você não teve dedicação para isso. Recentemente, eu comecei a estudar francês, tinha um curso de graça da Aliança Francesa, fiz umas 3, 4 lições, mas desisti. A culpa foi minha, a culpa não era do curso. O curso era bom, o curso era interessante, tinha material audiovisual, tinha lições escritas, e eu não continuei porque eu não consegui continuar. Não é porque o curso era ruim. Parte muito da sua dedicação e do seu interesse. E há vários cursos, até um que eu conheço que é o Live Mocha, que tem vários idiomas, tem italiano, tem inglês, tem espanhol, tem vários idiomas que você pode aprender online. E o legal é que você pode gravar, por exemplo, você pronunciando as palavras, pronunciando as frases, e um falante nativo vai ouvir aquilo ali, vai te dar um feedback. Então é legal, tem muitos recursos, é só procurar, há inúmeros cursos. E para escritores também há cursos de escrita, para você melhorar a sua escrita em inglês. Eu fiz alguns cursos. Quando eu decidi que eu ia começar a escrever em inglês, que é o que eu meio que divido hoje em dia. Hoje eu escrevo uma parte em inglês e uma parte em português, mas quando eu decidi escrever em inglês, eu comecei a estudar muito a escrita e a gramática americana, a gramática inglesa, né? E eu senti que eu aperfeiçoei bastante também na escrita. Eu levei muitos anos para criar confiança para isso, porque são 4 competências diferentes nos idiomas. Compreensão, fala, leitura e escrita.
Às vezes você pode ser completamente... Você pode entender tudo no idioma e falar tudo, mas ser um analfabeto. Como existem nativos da língua que são analfabetos naquele idioma. Se você não sabe escrever numa língua, não tem problema nenhum muitas vezes. O importante é que você se comunique. Se você viaja para aquele país, você vai entender o que as pessoas falam, você vai conseguir se comunicar, vai conseguir pedir uma comida, conseguir pedir orientações, ou onde fica o banheiro. Então você não precisa dominar todas essas 4 competências, né? Mas se você quiser ser escritor, você tem que dominar pelo menos a leitura e a escrita. Então, como eu disse, eu levei muito tempo para poder conseguir escrever em inglês, me senti confiante com isso. Eu escrevo um pouco em espanhol, mas também não tenho muita confiança. E são os únicos idiomas que eu me arrisco, para ser sincero. E outra coisa que você descobre quando você começa a aprender outros idiomas é que depois que você aprende bem um, fica muito mais fácil para você aprender os outros. Ou alguns outros, pelo menos, né, os que têm as mesmas raízes. Então, se você fala português, é mais simples aprender a falar espanhol, falar italiano, falar francês, porque são todas línguas latinas, são da mesma origem. Se você fala inglês, é mais simples aprender a falar alemão, por exemplo. Em inglês, mão é hand, e em alemão é hand. Boca em inglês é mouth, e em alemão é Mund. Pé em inglês é foot, em alemão Fuß. Tanto que futebol, né, em alemão é Fußball. Então assim, é uma língua bem próxima e você consegue até deduzir certas palavras, nem sempre. Tem muitas palavras que são completamente diferentes e você não pode usar como lógica, mas tem muitas palavras parecidas e que facilitam um pouco a sua vida na hora de fazer essa passagem do inglês para o alemão, ou do alemão para o inglês. Já, por exemplo, o russo é uma língua que não tem quase nada a ver com o português, mas tem muitas palavras de origem grega. Então, por exemplo, eu tinha estudado grego, foi muito fácil aprender o alfabeto cirílico, porque o alfabeto cirílico ele deriva do grego, e tem palavras que são do grego, né? Por exemplo, gramática, cosmonauta, política, são várias palavras que têm origem grega e você pode deduzir o significado ou às vezes até pensar, mas tem muita coisa que é do eslavo, então você não tem nenhuma referência, e às vezes nem na gramática não tem referência. Mas assim, quanto mais você vai expandindo seus horizontes, mais fácil você aprender. Então, assim, o meu conselho para você é, se você tem interesse, né? Se você não tem interesse, não estude, porque vai perder seu tempo. Mas se você tem interesse, procure os materiais online, procure cursos, procure falantes do idioma para você trocar umas ideias, às vezes até a pessoa pode te ensinar pronúncias, essas coisas. E pratique muito. Pratique muito. E saiba qual que é a sua meta. Se você quiser escrever no idioma, se você quiser escrever no inglês, pratique bastante a escrita, participe de grupos em inglês, participe de grupos americanos, onde eu posso te dar um feedback também. Eu faço parte de alguns grupos de escrita em inglês, e foi legal porque eles te dão umas orientações sobre o que funciona e o que não funciona. E uma dica minha é não se preocupar com o sotaque. Porque você é um estrangeiro, você sempre vai falar com sotaque. A não ser que você tivesse aprendido o idioma bem cedinho na sua vida, bem criança, você sempre vai ter sotaque. Não tem como evitar. E assim, uma vantagem do brasileiro é que o brasileiro tem um sotaque que as pessoas gostam. Quando eu morei nos Estados Unidos, muita gente fala, nossa, sotaque é legal, de onde você é? Eu falo que era brasileiro, que lindo, parece que está cantando. Então as pessoas gostam do sotaque do brasileiro. Não é um sotaque desagradável para as pessoas. E não se preocupe, porque você nunca vai perder o sotaque. Não sei que você, às vezes, morando a vida inteira no país, você não perde o sotaque. Então não se importe com isso, o importante é você se comunicar, é você entender o que as pessoas estão falando e você conseguir expressar aquilo que você gostaria de expressar. Nem sempre você precisa falar totalmente correto, gramática, nada disso. Às vezes você conseguir falar umas palavras truncadas. Assim, eu já viajei muito para muitos países e uma coisa que eu sinto é que mesmo você não falar o idioma do país, mas você se esforçar para tentar falar uma palavra ou outra, ou mesmo, pelo menos você pedir informação, por exemplo, olha, me desculpa, eu não falo teu idioma, mas você fala inglês ou fala o idioma que você domine, as pessoas sentem que são respeitadas. Se você chegar lá já falando inglês ou falando algum idioma, é uma falta de respeito, é uma falta de respeito. É como se estivesse pressupondo que a pessoa devesse falar um idioma que ela não fala. Então é assim, por exemplo, na França o meu francês é muito rudimentar. Então sempre que eu vou encontrar alguém, olha, desculpa, eu não falo francês bem, você fala inglês ou fala algum outro idioma, porque facilita. E na Europa, principalmente, que tem países muito pequenos e com muitos idiomas, com muitas culturas diferentes, às vezes tem regiões fronteiriças, por exemplo, fronteira da Itália com a França, ou fronteira da Espanha com a França, as pessoas falam espanhol, falam italiano, então às vezes você pode usar um idioma que você conhece para poder se comunicar num país com língua diferente. Eu acho fundamental falar outros idiomas, eu acho que abre muitas portas, abre muitos horizontes,
e faz com que se compreenda o seu próprio idioma às vezes. Se você aprende idiomas que são latinos, por exemplo, espanhol, italiano e francês, você começa a ver palavras semelhantes, começa também a entender um pouco como a língua se desenvolveu e como ela se afastou, sabe? Eu acho fascinante, eu acho idiomas fascinantes, acho sotaques fascinantes e acho os dialetos, as variações linguísticas incríveis. É um assunto que eu gosto e que eu costumo estudar bastante. Se tiver alguma dúvida ali, deixa no comentário, faça suas perguntas ou me diga quais idiomas você fala ou quais são as dificuldades para aprender idiomas. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí embaixo, deixe seu comentário, assine o canal se não assinou ainda e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!